Oi, crianças, bom dia, Pai do Senhor, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês, tudo bem? Eu espero que sim. Então, vamos para mais uma aula da nossa EBD. E hoje é a nossa terceira aula e ela tem o título Um Lugar de Adoração a Deus. Nesse trimestre a gente tem falado sobre a igreja, a casa de Deus, né? A casa de oração. Então, vamos para mais uma aula abençoada, mas antes disso, vamos fechar os nossos olhos para agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estar aqui na Tua presença, Senhor, para louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Obrigado por mais uma semana, Senhor, obrigado por nos guardar e nos livrar de todo o mal, Senhor. Sabemos que Tu tens o controle de tudo, Senhor. Fortalece a nossa fé, Pai. E abre os nossos olhos, os nossos corações, Senhor, para que a Tua palavra fique gravada no nosso coração, Senhor. Que tenhamos uma aula abençoada na Tua santa e gloriosa presença. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos decorar nosso texto áudio. Vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3 e... Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. João 4, versículo 23b. Olá, crianças! Aqui é a tia Leida e eu vou novamente ajudar vocês a memorizar esse versículo. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. João 4, versículo 23. Nós vamos ler novamente esse versículo no 3, tá? 1, 2, 3. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. João 4, 23. Nós vamos novamente ler esse versículo, só que só a primeira parte, tá bom? Vamos lá? Os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, nesse momento, nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, tá? Aonde você estiver agora, feche os seus olhos e vamos louvar a Deus com essa canção. Vamos adorá-lo. Amém? Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar
começando a ler a Carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Carta aos Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo, tá? Então, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele estava querendo dizer aqui? Que a gente tem que adorar o Senhor de todo o nosso coração, mas a gente tem que viver em novidade de vida. Então, quando a gente aceita Jesus, quando nós somos cristãos, nós temos que fazer a diferença. Então, a gente não pode se conformar com as coisas que o mundo quer que a gente aceite, né? Então, às vezes tem um monte de... todo mundo tá bebendo, eu vou beber. Não, não é assim. Tá todo mundo fazendo isso. Se não for certo, a gente não tem que fazer. A gente não tem que fazer porque tá na moda. A gente não tem que usar roupa curta porque tá na moda. A gente não tem que usar roupa apertada porque tá na moda. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que nos vestir, nos comportar, falar de acordo com a vontade do Senhor. E qual é? Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é gentil, Deus é amor, é bondade. Então, a gente tem que ser gentil na forma de falar, a gente tem que ser educado, nós temos que respeitar os mais velhos, respeitar o pai e mãe, entendeu? Então, Paulo diz isso aqui, que a gente não pode se conformar com as coisas desse mundo, tá? Hoje em dia você vê muita criança, muito adolescente, mãe, coisa chata, não enche o saco. Isso é errado, tá? Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer. Nós temos que fazer a diferença, amém? Então, é isso que o Paulo estava explicando, né? Como é que deve ser a adoração. Então, a gente tem que adorar a Deus de espírito e em verdade, com todo o nosso amor, com toda a nossa dedicação, mas vivendo em novidade de vida, tá? A gente não pode fazer as coisas feias, mentir, pegar as coisas dos outros, né? Não pode. Falar palavrão não pode, maltratar pai e mãe, né? Responder, não pode. Amém? A gente tem que dar bom testemunho. E Paulo teve muitas experiências, né, por adorar a Deus. E numa dessas viagens que ele fazia com seu amigo Silas, ele expulsou, né, o demônio de uma menina que tinha o espírito de adivinhação. Essa história está contada lá em Atos, no capítulo 16, né, do 16 ao 21. Depois de vocês lerem como é que foi esse encontro que eles tiveram com essa menina, expulsar esse demônio de adivinhação. Só que por ela ter esse espírito de adivinhação, algumas pessoas, né, uns homens lá, o que eles faziam? Eles ganhavam dinheiro. Então, tipo assim, vem aqui para eu adivinhar o seu futuro, mas aí você me dá um dinheirinho. Então, era mais ou menos dessa forma que funcionava, né? Eles exploravam essa menina que tinha esse espírito e eles ganhavam dinheiro. Só que quando eles expulsaram o demônio dela em nome de Jesus, não tinha mais dinheiro, né? Não tinha nada para adivinhar. Então, o que aconteceu? Eles ficaram furiosos. E o que eles fizeram? Mandaram prender Paulo e Silas. Imagina, eles fizeram uma coisa boa, porque a menina estava com um demônio, né? Sendo explorada. E foi bom para a menina, só que não foi bom para aqueles que exploravam ela, né? Ganhavam dinheiro por conta do que ela fazia. E eles mandaram prender Paulo e Silas. E aí que a gente tem que fazer a diferença. Lembra que eu li lá antes, lá em Romanos? Que a gente tem que fazer a diferença? Então, num momento de tristeza, num momento de angústia, né? Porque estavam sendo presos. Imagina, poxa, eu fiz uma coisa boa e eu tô sendo presa? Nossa, mas isso é muito injusto. Só que aí que o verdadeiro adorador faz a diferença. No momento de tristeza, o que eles fizeram? Eles adoraram o Senhor. Eles não murmuraram, eles não ficaram se lastimando. Poxa vida aí, antes fosse ter deixado aquela garota lá cheia de demônio, enganando os outros, que pelo menos a gente não ia estar preso. Não, eles não pensaram dessa forma, né? Então eles foram presos, mas eles ficaram louvando o Senhor. Porque é isso que a gente tem que fazer, mesmo no momento de difícil, mesmo no momento de tristeza, de angústia, a gente sempre tem que orar ao Senhor. Por mais que às vezes a gente esteja bem tristinho, né? Eu sei que é difícil, né?
Mas a gente tem que sempre lembrar que a gente tem um pai amoroso que cuida de tudo, tá bom? Então eles foram presos e a Bíblia relata que quase perto da meia-noite eles começaram a louvar. A Bíblia não relata qual era o louvor que eles estavam cantando, né? A Esla tem um louvor que canta assim: um terremoto vai acontecer aqui e as cadeias que me cercam vão cair. Então, vamos supor que eles estavam cantando esse. Então, conforme eles louvaram, o que aconteceu? Houve um grande terremoto. Teve aquele abalo, né, na terra. E as paredes caíram. Imagina, tá todo mundo preso. É como se estivesse dentro de um quarto. Aqui a tia Déia tá no quarto. E de repente dá um terremoto e as paredes aqui do quarto caem. E eu vou começar a ver a rua, vou começar a ver aqui na frente. Só que um servo do Senhor faz a diferença. Mesmo tendo caído as paredes, eles não foram embora. Eles ficaram lá. E o carcereiro ficou desesperado. Carcereiro é aquela pessoa que toma conta das celas. Porque ele estava dormindo, né? E quando ele acordou, que ele viu e falou assim, meu Deus, ele deve ter pensado assim, meu Deus, todos os presos devem ter fugido. Mas aí, a Bíblia relata, eu vou ler aqui para vocês, que, lá em Romanos 27, diz assim, e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Imagina o desespero dele, ele quis tirar a própria vida, porque imagina, ele estava tomando conta da cadeia. De repente, não tinha mais luz, não tinha mais nada, ele pensou, todo mundo fugiu. Mas um verdadeiro adorador do Senhor, que era Paulo e Silas, né? Eles fizeram a diferença na época deles, assim como nós temos que fazer a diferença no nosso tempo. Aí a Bíblia continua dizendo lá no versículo 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Olha o cuidado, né? Porque, imagina, o homem ia ficar desesperado e ia querer tirar a própria vida. Mas eles ficaram exatamente onde eles estavam. Por quê? Porque eles sabiam que Deus estava cuidando de tudo. E Deus tem um propósito para tudo. Então, eles louvaram com grande gratidão ao Senhor. E o Senhor fez um terremoto e os muros e os portões da cadeia caíram. Então, é como se estivesse livre. Se eles quiserem, eles poderiam ter ido embora. Mas Deus tinha um propósito, né? Então, o que aconteceu? Aquele carcereiro ficou desesperado, mas Paulo falou, não temas, a gente está aqui, não precisa fazer mal nenhum para a sua vida, né? Então, qual era o propósito de Deus naquela situação? Era salvar aquele carcereiro, porque ele não conhecia o Senhor, ele não era temente a Deus. E quando ele viu aquele grande milagre, imagina, ninguém tentou fugir, ninguém veio e quebrou os muros, foi um terremoto, porque eles estavam louvando ao Senhor. E o carcereiro sabia que aqueles dois eram homens de Deus. E o que aconteceu com aquela situação? Ele viu que Deus tinha operado ali um milagre, né? E ele perguntou assim para Paulo e Silas, tu e a tua casa. Olha que lindo, como Deus tem um propósito sobre todas as coisas, né? Com aquele terremoto, Paulo e Silas poderiam ter ido embora, não, né? Eles não arrombaram a porta, ninguém foi lá resgatar eles, mas eles não foram embora. Se eles foram presos, eles ficaram lá esperando. E o carcereiro foi lá desesperado, ele, calma, a gente está aqui. E o carcereiro viu o poder do Deus vivo, do Deus que Paulo e Silas serviam. Ele perguntou, o que é necessário que eu faça para me salvar? Ele entendeu a grandiosidade de Deus, o cuidado que Deus tem conosco. E eles falaram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, o bom testemunho que Paulo e Silas davam fez com que aquele carcereiro fosse liberto, entregasse sua vida a Jesus. Com certeza a família dele, né? E quantas pessoas não devem ter sido salvas por ver esse milagre, né? No terremoto, eles serem libertos e ainda assim não fugirem, ficarem ali aguardando. Então, crianças,
Em meio à tempestade, em meio ao tempo ruim, vamos louvar sempre ao Senhor, porque o Senhor vai fazer o melhor por nós. Por pior que a situação pareça ser, Deus está cuidando de tudo. A gente está num momento difícil, né, do nosso mundo, né, nem só do nosso Brasil, do mundo, mas Deus está cuidando de tudo, crianças. Vamos nos manter firme. Vamos ser como Paulo e Silas, mesmo no meio da adversidade, vamos louvar o Senhor. Amém? Bom, crianças, chegamos mais ao final de uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês sempre se lembrem de louvar o Senhor, né? De engrandecer o nome do Senhor. Vamos dar bom testemunho, né? Vamos ser, para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre as nossas vidas, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Pai, muito obrigada por mais uma vez, Senhor, trazer essa palavra abençoada vindo de Ti, Senhor. Que possamos ser adoradores, Senhor, que agradem ao Teu coração, Senhor. Para que possamos experimentar a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Que possamos fazer a diferença nesse mundo, Senhor. Que possamos ser luz, Senhor. Que as pessoas vejam Cristo em nós, Senhor. Muito obrigada por essa aula, Senhor. Te peço uma semana abençoada, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada criança, cada família da nossa igreja, Senhor. Que o Senhor supra a necessidade de cada um, Senhor. Que hoje, Senhor, possamos arrecadar bastante coisa, Senhor, para ajudar os nossos irmãos que têm necessitado, Senhor, do pão. Porque a Tua palavra diz que o justo não mendigaria o pão, Senhor. Então nos capacita, Senhor. Abre portas, Senhor, porque eu sei que Tu és o Deus do impossível, Senhor. E que no meio do caos, Senhor, o Senhor pode fazer maravilha, Senhor, porque Tu és Deus, Senhor. Confiamos em Ti, confiamos na Tua provisão, Senhor. E sabemos que Tu está cuidando de tudo, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, vamos falar bem alto, que é para Deus escutar lá do trono. 1, 2, 3 e... Eu amo a escola dominical. Muito obrigada, Jesus. Beijo, boa semana em nome de Jesus.